Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 4 ao dia 10 de setembro de 2023. Quais são as principais energias, quais são os principais eventos para essa semana que a gente tem pela frente? Bom, gente, a gente inicia a semana com a Vênus começando o seu movimento direto, saindo de retrogradação. Mas lembrando que a Vênus ainda vai passar pela zona de sombra, ela está ficando direto aí no grau 12, mas ela precisa passar ali, olha, pelo grau 28 do signo de Leão para sair da zona de sombra. Isso só vai acontecer no dia 8 de outubro de 2023. Então nós temos todo o mês de setembro ainda com essa energia de Vênus, ajustando as coisas que ela reviu, as coisas que ela analisou e que ela reavaliou. Ou seja, obviamente isso não é ela, somos nós, isso reflete dentro da gente. Então, a gente passou por um momento de muita reavaliação e a Vênus ela está em um momento de buscar o seu reconhecimento no signo de Leão aí, com os seus valores devidamente ajustados, e com isso a gente inicia a semana com essa energia da Vênus, abrindo os trabalhos para colocar os pinguinhos nos is. Além disso, a gente tem essa semana uma lua minguante acontecendo no signo de Gêmeos. Inclusive, esse é o mapa da lua minguante. Lembrando que a lua minguante é quando a gente tem a lua fazendo quadratura com o sol. Mas nós estamos falando da lunação de Leão. A gente está na última fase para fechar esse ciclo da lunação de Leão. E quando a gente fala de uma fase minguante em Gêmeos, ou seja, com a lua no signo de Gêmeos, mas conversando com o Sol em Virgem, que são dois signos que são regidos por Mercúrio, e Mercúrio está retrógrado, isso mostra que esse momento, essa semana, é importante a gente procurar calar um pouco as nossas vozes da cabeça e tentar ouvir a sua voz interna. É o momento de tentar silenciar, observar, sentir o mundo, sentir as coisas ao seu redor e ir analisando aos poucos o que cada coisa está tentando te dizer. Geralmente, quando a gente usa essa energia geminiana, a gente coloca muito essa energia para fora. Geralmente a gente fala muito, a gente se comunica muito, a gente se movimenta muito, a gente troca muito. Só que nessa fase minguante, principalmente com Mercúrio retrógrado, é muito válido a gente diminuir o ritmo aqui. Primeiro, diminuir o lixo mental. Aproveitando a energia virginiana, vamos fazer uma faxina mental. Faxina nos sites que você pesquisa, que você lê, nos livros que você lê, nas informações que você absorve. É importante fazer uma reciclagem também de palavras, pensamentos, que de repente a gente está verbalizando o tempo inteiro. Então, se a gente está reclamando muito, vamos analisar o porquê que a gente está reclamando muito. Se a gente está reclamando das pessoas ao nosso redor, por que será que você está reclamando tanto dessas pessoas que estão ao seu redor? De repente é hora de você ver se essas pessoas têm ressonância com aquilo que você valoriza. A mesma coisa é, caso as pessoas estejam reclamando muito de você, por que será que as pessoas ao seu redor estão reclamando de você? Esse é o momento de você se analisar, de você se observar, para ver se a grande maioria está reclamando de mim ou se eu não estou tendo uma comunicação muito saudável, muito boa com as pessoas ao meu redor. Então tem algo dentro de mim que de repente eu preciso avaliar. Mas ao mesmo tempo é importante você avaliar como que estão os grupos, como que estão as pessoas ao seu redor. Como é que está essa linha de troca, essa rede relacional que você tem? Ela está saudável ou não está? As informações que você está lendo, as fontes que você está pesquisando, será que elas são boas realmente? Elas estão te fazendo crescer? Elas estão trazendo conhecimento para você, trazendo uma expansão de consciência ou não? E essa lua minguante também está muito válido para a gente poder trabalhar em um reajuste de logística da nossa vida. Como assim, Débora? Se você está sempre saindo atrasado, se você está sempre tendo problema com seus compromissos, se sempre tem um empecilho aí no seu dia a dia, na sua rotina, que desvia a sua atenção, se os seus documentos, as suas pastas estão desorganizadas quando você precisa agilizar a sua vida e de repente você não consegue encontrar nada, suas pastas no computador, seus arquivos, tudo bagunçado, e isso atrapalha a sua logística, atrapalha a forma como a sua vida flui, esse é o momento de fazer um ajuste disso. Essa
essa fase minguante é uma fase minguante muito importante para a gente avaliar as coisas que não estão fluindo na nossa vida e como que a gente pode comandar, porque é uma fase minguante da alunação de Leão. Então, o comando está em nossas mãos, não está na mão dos outros. O ajuste desses problemas que a gente está tendo, cabe a nós arrumar. Então, essa fase minguante ela está muito poderosa nesse sentido. Mas antes, a gente precisa silenciar a bagunça da nossa mente. A gente precisa realmente olhar para dentro, silenciar um pouco para conseguir ouvir a nossa voz interna. E tem uma frase de um filósofo francês que diz o seguinte: se eu sinto tédio quando estou sozinho, é porque eu estou em péssima companhia. Essa é uma frase para a gente refletir durante essa semana. De repente é um momento válido para você transformar a sua companhia com você mesmo em uma companhia adorável. Se você está sentindo tédio em ficar com você mesmo, com seus pensamentos, com a sua observação através das suas lentes, é porque você não está tendo uma relação muito boa com você mesmo. E essa relação a gente não quebra. A gente não rompe, ela é eterna. Então, o melhor que a gente pode fazer, e aproveitando esse momento de lunação de Leão e lua minguante no signo de Gêmeos, é estreitar essa relação, é ajustar essa relação com a gente mesmo. Então, procure fazer da sua companhia consigo mesmo a melhor companhia que você pode ter. Porque quando você estiver bem com você mesmo, quando você conseguir se relacionar bem com você mesmo, com certeza você vai conseguir se relacionar muito bem com todos ao seu redor. Então fica esse pensamento aí do filósofo Jean-Paul Sartre, tá bom? Então essa lua minguante vai acontecer aí na quarta-feira, no dia 6, às 19 horas e 21 minutos. Aí, além disso, a gente vai ter também começando o seu movimento retrógrado. A Vênus vai começar a caminhar para frente. Eu falei bastante sobre a Vênus e sobre Júpiter também no vídeo que eu fiz com as previsões para o mês de setembro. Ali eu explico tudinho por que esse mês ele está tão poderoso em relação a Vênus e todas as conversas que Júpiter vai receber mesmo retrógrado também. É importante a gente entender que no momento que a gente avalia as coisas aqui da nossa vida, as coisas que são valiosas, e a gente começa a consertar e a colocar os pinguinhos nos is, Júpiter começa o seu movimento retrógrado em Touro, que inclusive é o signo que a Vênus rege. Então Júpiter e Vênus estão conectadas, assim como Urano e Vênus estão conectados. A questão de Júpiter agora em relação a Vênus é: agora que você viu o que precisa ser consertado, agora que você viu, que você percebeu os valores, as questões que você precisa arrumar, leve isso para um entendimento mais profundo, para uma expansão de consciência, para uma mudança de paradigmas que tem relação com Urano, para uma quebra de crenças limitantes. Só que aqui o Júpiter está pedindo para que a gente vá numa camada abaixo, uma camada que a gente não costuma olhar, porque ele está aparentemente andando para trás. Então a gente vai olhar as coisas por um outro ângulo. E Júpiter é um planeta de expansão de consciência. É um planeta que está sempre em busca de entender e compreender as coisas além daquela limitação que existe. Então, se existe alguma limitação para a gente enxergar as coisas, Júpiter vai ajudar, como se ele estivesse mostrando um outro ângulo das questões da Vênus. Então talvez a gente consiga compreender de uma forma mais profunda ou de repente até mais verdadeira dessas limitações que de repente refletem nas questões mais importantes da nossa vida, como as nossas relações, os nossos acordos, os nossos trâmites financeiros, como a gente investe nas coisas da nossa vida. A Vênus fala de investimento, Touro fala de investimento. Em que você está investindo na sua vida? Se você valoriza cursos, será que você está pegando seu dinheirinho para investir em conhecimento, para investir em cursos? Se você valoriza viagens, você está pegando seu dinheirinho aí para investir em viagens boas? Ou será que você está gastando seu dinheiro para preencher vazios que se preenchem momentaneamente, que são extremamente efêmeros? São prazeres que a gente sente rapidamente, daqui a pouquinho a gente está sentindo falta de novo. Então são questões que a gente tem aí Júpiter retrógrado para a gente entender mesmo, ir a fundo nessa questão, procurar as respostas para essas questões, que são tão importantes
e que influenciam diretamente na nossa vida e no nosso bem-estar nesse planeta, tá? Então Júpiter vai começar esse movimento retrógrado junto com Urano na segunda-feira aí, às 11h10. Além disso, no dia 6, a gente vai ter também a conjunção de Sol e Mercúrio. Mercúrio retrógrado, só que Mercúrio está domiciliado, está poderosíssimo no seu próprio signo, no signo em que ele reina, no signo em que ele se exalta. Então esse planeta vai fazer uma conjunção exata com o Sol em Virgem, trazendo todos os assuntos do próprio Mercúrio para a luz, e isso reflete para nós como uma possibilidade de conscientização, de entendimento com clareza das coisas que estão fora dos trilhos. Então a gente pode ter uma visão ampla, porque a gente vai ter também Mercúrio conversando com Júpiter, então a gente pode ter uma visão ampla dessas questões, desses trilhos, aonde que eles estão se desviando, aonde que as coisas estão saindo da linha. E no momento que aquilo se clareia para a gente, talvez a gente consiga planejar melhor para poder colocar as coisas nos trilhos de novo. Então essa conjunção ela está lindíssima para a gente compreender, e também é uma conjunção muito bonita para trabalharmos questões de Virgem. Ainda mais numa lunação minguante, a gente pode sim começar uma dieta, começar um trabalho de detox, de purificação, de limpeza. A gente pode começar a descartar as coisas que não são funcionais, não são úteis na nossa vida. Sabe aquela fase de limpeza, de faxinão mesmo na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa casa, nos nossos papéis, nos nossos documentos, nas nossas pastas e arquivos em computador, em celular? Essa é a semana para fazer essa limpa, porque a gente vai estar com esse Mercúrio Casime, então a gente vai conseguir perceber o que é importante, o que é válido, o que é útil na nossa vida, e a gente vai conseguir também descartar o que não precisa estar ali. Então a gente vai usar o biquinho de Tote, sabe? Aquele biquinho fino, e a gente vai separar bonitinho o que é joio, o que é trigo, porque o signo de Virgem é um signo super seletivo e ele faz escolhas para aquilo que são realmente úteis para a sua vida. Então que a gente aproveite essa conjunção, porque ela está maravilhosa. E aí a gente tem o último aspecto importante da semana, que é o Sol também conversando com Júpiter. Então a gente vai ter tanto Mercúrio quanto o Sol conversando com Júpiter no signo de Touro. Com Júpiter retrógrado e na fase minguante, é importante a gente entender que o crescimento ele pode acontecer quando a gente esvazia, quando a gente tira tudo aquilo que tem inutilidade. É como se fosse um espaço. Esse espaço ele está todo preenchido com algo. E esses aspectos dessa semana estão falando assim, olha, não está tendo espaço para expansão, para crescimento, para as coisas fluírem. Está tudo meio congestionado. O que a gente precisa fazer? Vamos pensar numa cidade, quando os carros começam a ficar ali no engarrafamento louco. Geralmente o órgão vai lá e planeja outras vias para poder desafogar o trânsito. É a mesma coisa que a gente tem que fazer essa semana. Então, se a coisa que está congestionada, a gente precisa começar a fazer uma limpa e a traçar estratégias para poder fazer isso aqui fluir. Agora, imagina, um momento de obra. E toda obra vem com um caos, mas depois que acaba a obra, as coisas fluem melhor. Então, é uma semana que de repente a gente pode pensar em como iniciar essas obras. Talvez fique um pouco bagunçado a princípio, mas depois as coisas vão fluir. Mas o importante é acabar com o congestionamento que está aí dentro da sua vida, dentro da sua cabeça, dentro dos seus sentimentos, em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, com seus filhos. É aquele momento realmente de aproveitar esse Júpiter retrógrado para poder dar para você uma visão diferenciada das mudanças que você pode fazer. Ou seja, pegar um quadro maior, enxergar esse quadro maior e ver os ajustes que precisam ser feitos ali nos detalhes de Virgem. Simbolizando que no momento que a gente esvazia ou que a gente monta estratégias, as coisas que não estão fluindo e que não estão crescendo vão se libertar dessas limitações, porque o planeta Júpiter é um planeta de expansão, e aí as coisas tendem a crescer e a fluir novamente.
Então a mensagem é: limpe para deixar fluir. Se você quer que algo cresça, remodele o seu sistema para que as coisas depois fluam e cresçam na velocidade que você quer, tá bom? Então agora vamos dar uma olhadinha aqui dia a dia para a gente poder entender os movimentos da Lua também. Então a gente começa aí no dia 4 de setembro. Dia 4 de setembro a gente já inicia essa segunda-feira com esse aspecto lindo de Júpiter e Mercúrio. Além disso, a gente ainda vai ter a Lua conversando aqui em Touro com o Sol. E a gente vai ter a Lua ainda conversando com Mercúrio. E a gente ainda vai ter a Lua fazendo conjunção com Júpiter. Imagina que dia maravilhoso é esse aqui. Esse é um dia extremamente produtivo, um dia em que a gente talvez consiga entender bloqueios, limitações. Sabe o Waze ali, quando consegue recalcular a rota? É mais ou menos um dia em que talvez a gente tenha um Waze interior, em que a gente vai recalcular as rotas para aquilo que a gente precisa fazer fluir e funcionar na nossa vida. Então, se você está aí no seu trabalho, se você está em um projeto, se você está estudando, no seu estudo, de repente, você pode usar um método bem diferente e perceber que aquele método está super funcionando. Aquele projeto que está empacado, de repente, vem uma ideia que pode destravar esse projeto. Se você fizer algumas mudanças, se a sua rotina matinal, de repente, está cheio de empecilhos, cheio de travas, cheio de atrasos, de repente, você vai conseguir incorporar um sistema mais simples que vai deixar sua manhã mais prática. De repente você consegue organizar as coisas para deixar as coisas mais práticas. É importante dizer que a Lua aqui no signo de Touro, ela está em exaltação, ela está num reino que ela adora. Então é um dia que talvez a gente sinta muita tranquilidade, que a gente esteja muito conectado com os nossos valores, com aquilo que é importante, percebendo as coisas valiosas da nossa vida, lembrando que a Lua aqui, ela aciona a Vênus, que acabou de começar o seu movimento direto. E essa segunda-feira pode ser justamente esse dia que a gente sinta com mais intensidade tudo aquilo que a gente quer validar nessa Vênus. Todo o reconhecimento que a gente quer que ela tenha, tanto pelos outros, tanto por você mesmo, né? Então tá um dia muito lindo e muito produtivo aí. Aí a gente tem o dia 5, terça-feira, 5 de setembro. Aí a Lua faz aqui uma conjunção com Urano. Aí na terça-feira a gente já começa a ficar um pouquinho agitado. A conjunção de Lua com Urano sempre traz uma necessidade de mudanças, de sair de um padrão, de sair de uma mesmice, de olhar para situações que estão sempre iguais, que estão trazendo sempre resultados iguais e a gente quer resultados diferentes. Então isso pode ser uma energia que estimula a gente, né, a fazer diferente, mas também pode ser uma energia que venha trazer ansiedade, talvez alguns medos, porque Urano ele pede urgência, às vezes ele traz mudanças instantâneas para a nossa vida, sentimentos que oscilam rapidamente. Uma hora a gente está com um pensamento e de repente vem outro completamente diferente, a gente tem que se adaptar e se adequar àquele sentimento novo. Então a gente pode acordar bastante mexido ou passar uma noite aí meio agitado em relação a essas mudanças e questões que a gente quer trabalhar nos nossos relacionamentos, financeiramente, na nossa vida, para a nossa estabilidade, para a nossa segurança, e isso pode trazer uma certa agitação aí para a gente. Mas aí, pela manhã, a gente já tem a Lua aqui no finalzinho do signo de Touro e ela vai conversar com Plutão e vai conversar em sextil aí com Netuno. Então a gente vai ter uma conversa em que esses dois estão conversando. Essa conversa aí, ela tá muito boa para a gente poder buscar a nossa paz, o nosso equilíbrio. É um momento que a gente está muito aterrado, mas ao mesmo tempo a gente pode elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações para uma meditação, para uma conexão com seu eu superior, com forças maiores. Se você sentir uma necessidade de fazer um ritual, e um ritual não é todo aquele aparato não, gente. O ritual é às vezes uma respiração, é você criar um ritual para sua respiração, para você se acalmar, para você se conectar com a natureza, para você se conectar com forças que estão além das energias manifestadas. Então, a gente já tem aí uma terça-feira que traz um pouco essa energia. E aqui a gente pode trabalhar muito a gratidão, o perdão, o soltar, o desapego. Tanto Lua com Urano, Netuno e Plutão, esses 3 planetas aí, eles são altamente desapegados.
Um finaliza, o outro dissolve e o outro rompe. Então, se você quer romper realmente com sentimentos, ideias fixas, se você quer se libertar, quer colocar fim, quer perdoar, quer soltar, quer deixar ir, esse é o dia para trabalhar com essa energia. Aí, às 17 horas, a Lua entra no signo de Gêmeos. E assim que a Lua entra no signo de Gêmeos, ela vai fazer uma quadratura ali para Saturno. Essa quadratura de Lua e Saturno no fim do dia aí dessa terça-feira, um pouco antes da Lua minguante, já é um chamado, já é um alerta para as questões que a gente precisa limpar. Então, se a sua mente está muito bagunçada, se você está com muitos pensamentos, se você está com muita informação dentro da sua cabeça, se você está lendo coisas aonde passa em verdade, se você está lendo coisas pesadas, coisas que te colocam para baixo, se você está se comunicando com pessoas que são densas, reclamonas da vida, se você lida com situações e pessoas que estão sempre projetando a culpa nos outros, que nunca olham para os seus próprios defeitos, para as suas próprias questões, esse é o momento de você começar a fazer essa limpa energética, essa limpa de pensamentos, essa limpa de informações. É aqui na terça-feira à noite que a gente já começa a fazer isso. Porque na quarta-feira é o dia então da Lua minguante com a lindíssima conjunção de Sol e Mercúrio que vai acontecer aqui no signo de Virgem. Foi o que eu falei no início do vídeo. Essa Lua minguante está poderosíssima para que a gente faça uma limpa. E com Mercúrio entrando no coração do Sol, quanto mais limpo estiver o nosso campo mental, e não só o nosso campo mental, mas o nosso campo físico, porque é Virgem, e Virgem fala da nossa casa, fala dos ambientes, e a limpeza, gente, não é tirar pó, não. A limpeza é você ter coisas que são realmente funcionais, que são importantes, que têm utilidade na sua vida. É tirar aquilo que não tem uso, que está estagnado, que está acumulando poeira, sabe? É deixar a sua casa e o seu ambiente, seja ele qual for, mais leve, mais saudável. Mas aqui a gente tem que pensar na nossa mente, né? Porque a nossa mente, ela é uma caixinha de acúmulos de informações. Na verdade, ela é um baita computador. É um computador que está aí para nos auxiliar e não para nos controlar. A gente tenta aproveitar ao máximo a tamanha eficiência que esse computador mental que a gente tem à nossa disposição nesse mundo. Mas é importante a gente pensar que a mente, o cérebro, ele é uma máquina que ele guarda assuntos do passado ou ele projeta para o futuro. Quem está no presente é a nossa consciência. No momento presente, quem atua é a nossa consciência. No passado e no futuro está a nossa mente. A nossa mente busca as memórias do passado e a nossa mente cria e projeta as coisas para o futuro, mas ela jamais está no presente. Por isso que a mente nos auxilia nessa jornada, mas ela não é a nossa jornada. A nossa jornada é a nossa consciência. Então, a gente tendo esse entendimento de que no momento presente nós estamos conectados com a nossa consciência, essa conjunção de Mercúrio e Sol é justamente trazer para a sua consciência o entendimento não cartesiano das coisas, mas o entendimento sutil das coisas ao seu redor. E é aí que vem a intuição, é aí que vem a epifania, a eureka, que vem a iluminação, que vem a compreensão das coisas. É principalmente quando a gente tenta deixar de controlar essa máquina ou entende que essa máquina não consegue controlar a gente quando a gente está presente. Então aproveitem essa conjunção, tá? Ela tá lindíssima. E aí a gente vai ter a lua minguante, pode deixar que eu vou fazer o vídeo para vocês falando sobre esse mapa aqui com todos os detalhes, como eu sempre faço. Por isso, já se inscreva aqui no canal para você poder acompanhar todos esses vídeos que eu posto. Aí na quinta-feira, no dia 7, que é feriado aqui, né, no Brasil, a gente vai ter a lua aqui conversando somente com Quiron, no signo de Áries. E, obviamente, conversando com os nodos lunares também. E no fim do dia, a gente vai ter essa lua fazendo quadratura ali para Netuno. Então, esse feriado aqui no Brasil, ele está bastante simbólico. Muitas informações e muitas questões podem trazer à tona coisas do passado, feridas do passado, cura de feridas do passado, eventos importantes, simbólicos e destinados podem acontecer nesse dia também, porque a gente está falando de conversa com os nodos lunares. E no fim do dia, com Netuno conversando com essa lua, pode ser em Gêmeos, sim, pode ser que a gente venha
tendência a ter fake news, informações distorcidas, uso de imagem indevida, coisas circulando que não espelham a realidade, desinformação, informações que acabam confundindo a gente. Então, fiquem atentos aí para esse fim de dia aí do dia 7 de setembro. Aí no dia 8, a gente já tem uma mudança de energia, a Lua entra em domicílio, fica poderosíssima no signo de Câncer, ela passa a expressar sua melhor versão aí no signo de Câncer, e além de tudo, essa Lua vai fazer ali uma linda conversa com Saturno, e o Sol vai conversar com Júpiter. É importante a gente entender que Júpiter está muito ativo essa semana. Pode ser que a gente venha a ter muitos assuntos relacionados à justiça. Lembrando que Júpiter retrógrado vai trazer assuntos ou injustiças que aconteceram no passado e que pode começar a trazer para um esclarecimento de questões que já aconteceram lá de trás. Então a gente pode ter uma semana bastante movimentada no campo jurídico, inclusive é o arcano da semana. A gente tem aí o arcano da justiça. E um dia que pode ganhar muito destaque é esse dia 8, mas a gente já pode iniciar a semana com esses assuntos aí também com a Lua fazendo conjunção com Júpiter, tá? Então, durante o dia, a gente vai estar com muita energia fluindo, muitas questões que a gente, de repente, venha a perceber, que venha expandir a nossa consciência, trazer uma compreensão sobre algo que a gente não entendia, que a gente não compreendia lá atrás, que a gente não tinha um entendimento, e assim as coisas vão se esclarecendo. E aqui tem uma puxada de orelha de Saturno, né, no sentido de que se a gente está muito fora da casinha, se a gente está inventando histórias, se iludindo, se vitimando e questões nesse tipo, esse dia também pode ser que tenha aí um peso nesse sentido. É uma cobrança de Saturno para que realmente a gente pare de choramingar e de se vitimar diante de situações que não precisam dessa energia. Mas é importante dizer, para situações que não precisam dessa energia. É claro que existem muitas vítimas no mundo e aí a gente tem que saber botar na balança de Libra ali e ver o que é uma pessoa se vitimando por qualquer coisa para se isentar de culpas e responsabilidades e o que é uma real vítima. E Saturno sabe ponderar isso muito bem, sabe exatamente o que cobrar, né? Então, se de repente começar a vir cobrança aí no sentido de sai desse lugar de vítima e de projetar a culpa de tudo no mundo e em todos, né? Saturno está acabando com essa ladainha aí. Então é importante a gente amadurecer de alguma forma nessa área tão sensível da nossa vida que acaba influenciando praticamente tudo que ela manifesta. E aí a gente tem a Lua aí fazendo então uma quadratura com Marte. O final dessa sexta-feira é importante tomar cuidado com discussões e brigas, principalmente em família, com pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente ama, pessoas que conhecem a nossa intimidade. Pode ser que o clima fique um pouco pesado e o que a gente pode fazer é conversar. Com a conversa, com o diálogo, a gente consegue esclarecer as coisas. Então, se alguém deduziu que você tomou uma atitude X e que você estava querendo causar ali, começa uma discussão, se você percebeu que a pessoa não entendeu, já começa a se explicar. Aqui, para a questão da justiça, quando a gente se explica, quando a gente esclarece as coisas, quando a gente justifica as coisas, é quando essa energia aqui ganha força. Então, se você deixar o diálogo, a justificativa, a explicação para depois, pode ser que você sofra uma injustiça. Pode ser que as pessoas entendam tudo errado e você depois, lá na frente, vai ter que arrumar tudo isso porque você não se colocou, não se posicionou, não explicou, não justificou. Tem muita gente que fala, as pessoas não precisam se justificar, não precisam se explicar. Claro que as pessoas precisam se explicar e se justificar, porque se elas não se colocam, se elas não explicam as coisas, as informações vão começar a se distorcer, é importante se colocar. Portanto, que você tenha confiança e esteja na verdade, né? Porque quando você vai se justificar inventando mentiras, aí vira uma bola de neve e mentira tem perna curta, daqui a pouquinho a gente está tropeçando nela. Então procure sempre falar a verdade, assumir essa verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela incomode, assuma a verdade e converse, explique a situação que estava acontecendo ali, né? Aí a gente pode evitar conflitos. Já no sábado, no dia 9 de setembro, a gente tem um dia com muitas energias gostosinhas. A Lua aqui no signo de Câncer vai conversar
com Júpiter, vai conversar com Mercúrio, vai conversar com o Sol, já fez a conversa ali, né, com Mercúrio, vai conversar com Urano. Esse é um dia de ideias fluidas, de comunicação fluida, de mudanças, de entendimento, de tudo fluindo, tá tudo dando certo. É um dia que a gente sente que as coisas estão em equilíbrio, sabe? Se ajustando. Tá muito bacana essa energia, mesmo com a Lua fazendo quadratura aqui para Quiron. Essa quadratura para Quiron pode ser justamente uma oportunidade de você utilizar todas essas energias práticas em que as coisas estão fluindo, os seus sentimentos estão fluindo, as suas ideias, os seus planos, tá tudo fluindo e você tá conseguindo entender todo esse sentimento dentro de você, e é quando você pode trabalhar questões de feridas. E a gente tem que lembrar que Lua em Câncer é uma lua altamente curadora, né? Cuidadora, amorosa. Então, se a gente precisa olhar para as nossas feridas internas, esse dia ele está fluindo maravilhosamente para isso, tá? Aí no domingo, no dia 10 de setembro, a gente continua com a Lua aqui em Câncer, conversando com Netuno em Trígono e Plutão oposição. Lembrando que a gente está na fase minguante, então esse domingo, se você quer fazer uma limpeza, uma purificação, um detox, esse é o dia para fazer isso. Principalmente de sábado para domingo ou pela manhã de domingo. É aquele dia que você acorda cedo e já começa fazendo a sua limpeza. Limpa, 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 né? Vamos limpar tudo. Energia, emoções, sentimentos, vibrações. Se puder, faz uma limpeza também no seu ambiente, uma limpeza de pensamentos. E aí a gente faz aquela conexão. E o que precisar jogar fora vai ser aquele momento que a gente vai conseguir realmente abrir a porta e jogar nas caçambas ali tudo aquilo que a gente coletou durante a semana que a gente não queria dentro da nossa casa mais. Então, esse domingo é o dia realmente para, soltar. E aí a Lua entra no signo de Leão às 13 horas e 36 minutos. E aí a gente tem a segunda-feira, que a gente vai ter a Lua conversando aqui com Marte, a gente vai ter a Lua fazendo conjunção com Vênus. É o fechamento da lunação de Leão, ou seja, é realmente aquele momento em que a gente se volta para dentro, mas aí eu vou falar sobre isso na segunda-feira que vem. Tá bom? No céu da semana que vem. E é isso. E aí a gente tem aí o arcano da semana que está trazendo a justiça. Vocês veem aqui o símbolo de Libra, que fala sobre essa força da justiça. E é claro que a justiça, ela age com a força, com o rigor, mas também com o entendimento, com os fatos que estão aqui. Então, aqui estão os fatos e aqui está o rigor da lei. E vocês veem que isso aqui está se aplicando a todo o globo, a todos nós, né? Então é uma semana que a gente vai ver aí a justiça tomando conta. E é importante dizer que Júpiter retrógrado, que a gente vai começar a ter esse Júpiter retrógrado essa semana, fala também disso, fala de entendimento de leis. Leis que não são só leis dos homens, mas as leis cósmicas, vamos colocar assim, as leis herméticas, como de causa e efeito. Pode ser que essa semana a gente venha compreender que alguns retornos que a gente está tendo, que alguns resultados que a gente está tendo, ou que os frutos que a gente colheu na lua cheia de peixes, é justo aquilo que a gente fez no passado. Então, é o fruto que a gente está colhendo, é justamente aquilo que a gente plantou. Então, essa semana pode ser que a gente comece a entender as coisas dessa forma. Entenda essas leis, que a gente não pode burlar essas leis, a gente não pode enganar essas leis, a gente não consegue se desviar das leis do retorno e tantas outras leis que tem aí que são extremamente importantes de serem conhecidas para que a gente se responsabilize pelas nossas atitudes e ações nesse mundo, né? Esse arcano da justiça está vindo muito nesse sentido também. Tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do Céu da Semana, para essa semana que vai do dia 4 ao dia 10 de setembro. Desejo para todos vocês uma linda semana. Lembrando que eu compartilho essa tabela de aspectos com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui. Tem as minhas próprias redes sociais, tem o Telegram aí também para vocês. Lembre-se de se inscrever aqui no canal. No momento que você se inscrever, de acionar o sininho, de deixar o seu joinha, de se tornar membro. E também tem o meu site ali. Lembre-se de compartilhar
compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.